Pai, nós te louvamos em nome de Jesus pela tua graça que nos alcançou, pela graça que nos salvou, e nós sabemos que os teus pensamentos são realmente mais preciosos. Teus planos são maiores, teus pensamentos são maiores. Nunca há de ser o nosso plano melhor do que o teu. Sempre os teus planos são melhores. E nós te louvamos e te exaltamos pela grandeza do teu poder operando na nossa vida. E te agradecemos por essa noite. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Cremos em corações que estão famintos, pessoas que estão com sede e fome da tua palavra. E eu creio que essa palavra é enxertada no nosso coração, acolhida com mansidão. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. E é assim que eu declaro um ambiente propício para a tua palavra, Senhor. Como já está preparado. Em meio ao louvor do teu povo, o Senhor está habitando e eu agradeço. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Te louvamos e expressamos nossa gratidão nessa noite pela oportunidade de estar aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Ministério de Música. Que bênção, vocês são preciosos para Deus. O louvor é o coração, irmãos. Não é o talento. Nunca vai ser o talento, nunca vai ser a habilidade, sempre será o coração. Glória a Deus. Eu gosto de olhar para isso. O talento atrai até algumas coisas, mas o coração faz Deus se mover quando não tem talento. E eu gosto disso, e o poder de Deus capacita, amém? Abra aí comigo Romanos capítulo 8, é uma palavra que está saltando aqui desde a hora que eu vinha orando, buscando nesse lugar. Quero agradecer a oportunidade ao povo do Zona Norte, Verbo da Vida aqui de Zona Norte, né? Agradecer ao pastor Cleito, lembrar que hoje é a primeira vez que eu estou vindo, já à frente o pastor Rodrigo, mas quem abriu as portas dessa casa para que eu visse sempre aqui, desde a primeira vez, pastor Cleito, sua esposa, a reverenda Anne, toda a sua família, quero deixar registrado. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda dessa porta ainda continua aberta para nós estarmos aqui abençoando a vida do povo, amém? É bom demais estar com vocês, amém? Eu amo sempre vir aqui quando estou em Fortaleza, sempre eu passo por aqui. Sou dessa cidade, mas hoje moro na Paraíba, Santa Rita, na Paraíba. Eu trago uma lembrança da minha esposa, dos meus filhos, né? E quero realmente deixar aqui essa marca da nossa família que amamos vocês, amém? Hoje nós estamos ensinando no Rema, ali no Via Sul, no Rema Via Sul, e aprove a Deus a gente está aqui hoje, para abençoar a tua vida, tá certo? Bom demais. Romanos capítulo 8, irmãos, é interessante a gente olhar. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Tem alguém aqui em Cristo Jesus? Então, se você está em Cristo Jesus, não tem nenhuma condenação aqui sobre você, não. Diga assim, não tem mais nenhum jugo. Rapaz, não tem mais nenhum peso. O único peso que tem na tua vida é o peso da glória de Deus. O peso da glória que você carrega. Aí eu gosto que Paulo vem instigando aqui, ele dizendo, por quê? Por que que não há nenhuma condenação? Por quê? O versículo 2 vai dizer, porque a lei do Espírito que dá vida, do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou. Não, irmãos, eu acho que nós deveríamos dar uma glória a Deus por isso. Porque a palavra livrou está falando de livramento. Deus estava interessado em te dar livramento. Ney, Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não posso dizer que eu sou mais pecador. Acabou, irmãos, o pecado não me domina mais. O que é que ele me livrou? Da lei do pecado, do domínio do pecado, do governo do pecado e da morte. A morte por quê? Porque eu estava separado de Deus. Estava morto. Efésios capítulo 2, versículo 1. Daqui a pouco a gente volta de novo para aí. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, Ele vos deu vida. Olha só, o que foi que Ele me deu? Não, irmãos, Ele me deu vida. Irmãos, Ele não nos deu uma religião. Ele nos deu vida. Eu não vim no culto porque sou religioso. Eu vim no culto porque Ele me deu vida. Por que Ele me deu vida? Porque antes disso eu estava morto. Olha só, irmãos, eu estava como? Morto. E esse morto, irmãos, tem alguém morto aqui? Se tiver, vai ressuscitar, mas não tem. Mas antigamente você estava morto.
Eu estava morto. Quem? Quem não tinha Jesus estava morto espiritualmente. Estávamos mortos aonde? Nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Outras versões dizem mortos nos nossos delitos. Então, quem comete um delito tem uma culpa. Tem uma condenação. Tem um julgamento. Tem uma sentença. E essa sentença era o quê? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Paulo diz que o dom gratuito em Cristo Jesus é vida. E não diz que é uma vida terrena somente. Ele diz assim, uma vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Um plano de vida para mim. E que não é terreno. É eterno. Não vai passar, irmãos. A terra passa. Passará céus e terra. Mas a minha palavra não passará. Oh, aleluia. Então eu estava morto. Aí ele diz, ó. Nos quais vocês estavam antes andando, segundo o curso do mundo. Diga, eu não estou mais no mundo. Ou não sou mais do mundo, desculpa. Eu estou no mundo, que é o mundo é o quê? É o governo, é o sistema. Nós estamos nesse lugar mesmo, no cosmos. Mas nós não pertencemos mais a isso. Somos cidadãos dos céus. Temos uma pátria superior. Oh, glória. Quantos têm expectativa na volta de Cristo Jesus? Eu não sei, irmãos, mas isso deve estar no nosso coração queimando. A Bíblia fala, queridos, e nos alerta que o Senhor vem como um ladrão. O dia do Senhor será como um ladrão. Tu já imaginou? Ninguém está esperando ser roubado. Porque se soubesse, se vigiaria, se preparava para isso, não é? Mas o interessante, queridos, que a preparação, ela é constante. E a toda hora eu tenho que estar me preparando, porque ele pode voltar a qualquer hora. Tu já eu estou aqui, mas se Jesus voltasse agora, nem na minha mulher, nem no meu menino eu dava mais um cheiro. Não deu nem tempo para voltar para casa. E às vezes a gente faz tantos planos futuros, e eu não estou dizendo que é errado planejar o futuro. Eu estou dizendo é a gente negligenciar o presente, entendendo que tem um plano de vida em Deus, que a qualquer hora está se cumprindo nessa terra, um plano eterno, a volta de Jesus Cristo. Porque Ele te livrou do pecado, Ele te livrou do que te separava dEle. Você está livre disso, eu não tenho mais nenhuma condenação. Então a Bíblia fala na justiça de Deus, irmãos. Paulo toca muito sobre a justiça de Deus em Romanos. Até mesmo no Rema você vai ter uma matéria chamada Justiça de Deus. Eu estou dando no Via Sul Fruto do Espírito, é maravilhosa essa matéria. Mas falando sobre a justiça de Deus, é chegar a Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Quando Deus entrega Jesus naquela cruz, Ele está fazendo a justiça na terra. Ele está fazendo justiça contra o pecado, irmãos. Dizendo assim, a partir de hoje, eu estou fazendo ele pecado para que vocês sejam feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, só para você não pensar que eu estou falando coisa da minha cabeça. É a Bíblia que está dizendo. 2 Coríntios 5, 21. Eu gosto porque aqui a gente lê aqui logo. Ó. Aquele que não conheceu o pecado, olha só. Quem é que ele está falando aqui? Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado. Deus, outras versões de Deus o fez pecado por nós. Foi Deus que fez ele pecado por nós. Meu irmão, não. Eu acho que você não está entendendo, não. Foi por nós, foi por você. Eu fico animado com isso, irmãos. Porque, olha, Ele fez ele pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Justificados. Justificados por quê? Mediante a graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Quando você entregou sua vida a Jesus, você foi justificado. Deus não está olhando mais para você dizendo, ei, pecador, ei, pecadora, ei, você que está pecando. Ei, não, você é pecador. Ei, você é pecadora. Não, Deus está dizendo, ei, meu filho, eu te justifiquei. Ei, justificado. Ei, salvo. Ei, redimido. Ei, curado. Ei, abençoado. Isso foi o pacote da salvação, queridos. A palavra sozo, a palavra salvação vem do original sozo. O que é sozo? Preservação, cura, libertação, provisão. Deus preparou tudo por meio de Jesus. Quando você se entregou a Jesus, que foi salvo, todas essas áreas da tua vida foram alcançadas, foram restauradas. Amém? Então nós estamos aqui, queridos, olhando tranquilamente para isso. Nós não estamos mais seguindo o curso deste mundo. Parece que a gente está seguindo o curso deste mundo porque estamos
tendo algumas atividades no mundo. Sim, claro, você trabalha, eu trabalho, nosso dia a dia, nossa labuta, mas nós não seguimos o curso desse mundo. Nós não estamos mais andando de acordo com aquilo que nós queríamos fazer. Nós andamos agora de acordo com a vontade do Senhor para nossas vidas. E ele diz, olha, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência, ainda é Efésios capítulo 2, versículo 2. Entre os quais também todos nós, isso aqui ele está falando para pessoas que já tinham confessado Jesus, ele dizendo, ó, vocês andavam nisso. Outrora, no passado, diga passado. Diga passado. Deus não trabalha com o teu passado. Deus trabalha no nosso passado quando nos alcançou. Nós somos salvos. Aí nós vivemos um presente com Deus, mas sempre que Ele fala de algo futuro e melhor para nós. Deus nunca vai colocar para nós dizendo assim, teu passado foi melhor. Não, teu futuro será melhor. O que eu tenho para ti é melhor. Teu futuro é de paz. Teu futuro é de bênção. Teu futuro é de prosperidade. Teu futuro é de... É o que você imagina aí, de alegria. É de plenitude. O futuro da gente é diferente, irmãos. E é em Deus. Aí ele diz, ó, seguindo os quais também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo. Esperem, fazer. O verbo fazer. Eu faço, tu faz. Né? Ele faz, né? Nós fazemos. Então, nós fazíamos algo. Nós estávamos fazendo. Estávamos realizando algo. Segundo o quê? A inclinação da nossa carne. Fazendo a vontade de quê? Da carne e dos pensamentos. Eita, está muito silêncio agora. Mas ele diz, éramos por natureza. Éramos, diga, passado. Não, as pessoas não estão entendendo isso, não. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, o quê? Deus estava ali, como quem diz assim, porque existe a ira santa da parte de Deus e a ira pecaminosa. Eu não vou tocar isso, porque você vai aprender isso no Rema. Mas existia um lamento da parte de Deus, uma ira que se lamentava pela condição humana. Tem a ira que causa o juízo, mas essa ira de Deus santa era uma ira que estava produzindo arrependimento, porque Deus queria que o povo se inclinasse para Ele, irmãos. Toda vida que Deus se revelava para o povo, trazendo às vezes até uma sentença, era por lamentação, por Ele lamentar. Deus não se arrependeu de fazer a humanidade, até porque todo plano que Ele faz, Ele não se arrependeu. Mas a palavra original, arrepender lá de Gênesis, é lamentou. Mas Ele se lamentou por quê? Por criar o homem e ver o homem naquela condição. Morto, separado. Adão foi separado e Deus não criou isso para ele. Por isso que ele diz, cadê você, Adão? Onde estás? Quantos lembram de Gênesis 1, 2 e 3, de toda a criação? Que no 3 ele diz, onde tu estás, Adão? Que eu não estou te sentindo mais. Cadê você aqui comigo? Cadê a comunhão? Cadê, Adão, aquela ligação? E eu sempre, quando estou falando sobre isso, que vem a inspiração de lembrar sobre Adão, eu lembro de uma mãe que gera o seu filho dentro do seu ventre. Ela sabe que o bebê está ali. Quem é mãe sabe, né? Ela sabe, sente, aí daqui a pouco o bebê começa a mexer dentro, ela sabe que está ali. Mas a partir do momento que o bebê nasce, ela vai sentir algo diferente. Nasceu. Não está mais aqui. Cadê o bebê? Cadê o bebê? A primeira coisa que ela pergunta, cadê o menino? Cadê a menina? Cadê? Porque ela quer pegar nos braços, porque ela não está mais sentindo aqui. O cordão umbilical foi cortado. Assim foi a comunhão com Deus. Quando Adão peca, o cordão foi quebrado, irmãos. A conexão que nutria o homem, que mantinha o homem vivo e em vida, foi cortada. Por isso Deus faz um plano, dizendo, Adão, agora a terra toda está maldita por conta de você. Por conta do pó tu vieste, para o pó tu vai tornar de novo. Deus não tinha criado o homem para morrer. E você viu que Adão não morreu fisicamente primeiro. Adão morreu espiritualmente. A separação por causa do pecado. A desobediência. Mas nós estávamos assim também, separados, e por isso éramos, por natureza. Que natureza? A natureza pecaminosa. Você, meu irmão, você não pediu para nascer, mas quando você nasceu, logo após um processo de vida, algo aconteceu que te separou.
Aí se nós formos estudar sobre isso, mas nós não vamos entender, sobre o processo das crianças. A criança não sei o que é salva, não sei o que. Né? Não, mas hoje, pelo mundo que está, o pecado está aí à porta. A internet é um meio poderoso, tanto para salvar, como para também causar dano na vida das pessoas. Uma criança aprende a mentir hoje com 5 anos, com 4 anos, com 3 anos. Então, a partir do momento que ele pratica isso, já é pecado. Está separado de Deus. Por isso que é necessário, quando Jesus diz para Nicodemos, você nascer de novo. E nascer de quê? Da água. E de quê? De quê? Não, vamos lá, irmãos. De quem? Do Espírito. Porque o primeiro estado do homem, o homem sempre, queridos, ali tinha o que foi destruído no homem, que era o lugar da comunhão, era no Espírito. E nós vamos entender, como Kennedy Hagin fala, que nós somos um espírito, temos uma alma, que é onde estão nossas emoções, nossos intelectos, e nós temos um corpo, e nós habitamos num corpo. Então, o corpo é só uma casa. E espírito e alma não é a mesma coisa. Espírito é o meu espírito recriado em Deus, hoje novo, que Deus me deu porque eu aceitei Jesus. Uma nova criatura, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A minha alma é as minhas emoções, meu intelecto, onde está meu armazenamento, o HD da minha vida, todinha está na minha alma. Então, tanto tem coisa boa, como tem lixo lá. Quando você pega um computador, que ele diz lá, está detectando vírus. Hoje a consciência do Espírito Santo está detectando alguns vírus nas nossas mentes, nas nossas almas. E é necessário a gente colocar como lixo. Por quê? Porque ele agora colocou um HD novo, um coração novo. Ele colocou uma placa-mãe nova. Amém? Tem uma placa nova aí, queridos. Uma nova vida em Cristo. Amém? Então, por isso que nós devemos entender. E houve essa separação. E Adão volta para o pó, como? Com o corpo, com a morte. E é por isso que diz a Bíblia, que por último, o que vai ser tocado é o corpo. Aí vai dizer, ô morte, onde está a tua vitória? Ô morte, onde está teu aguilhão? Por quê? Porque fomos todos transformados. Como? O corpo foi transformado. Como? Recebeu o incorruptível. Porque ainda é corruptível o corpo, está se decompondo, não é? Tem gente ficando mais velho. Eu vou fazer que nem o pastor Gilmar brincou domingo. Ele diz, rapaz, não tem como, nós estamos no alfa e no ômega. O início vai chegar ao fim. É verdade, irmão, não tem como fugir disso ainda. É uma consequência do pecado, mas Deus tinha dado uma palavra, que ia nascer um que ia pisar a serpente. A cabeça da serpente. E ela ia ferir só o calcanhar. O que era que o calcanhar representava ali? Aquela ferida, a cruz. Oh, aleluia. Enquanto o diabo pensava que estava vencendo, queridos, ele estava ferindo uma parte para trazer uma cura para o corpo completa. Ele feriu em parte, irmãos. Por mais que Jesus foi moído, foi transgredido, mas tinha uma palavra que cobria Jesus. Diga, tinha uma palavra. Uma palavra de vida. Porque se você não sabe, Jesus ressuscitou, ele não está morto. Jesus morreu, mas ressuscitou. É por isso que nós vamos cear hoje, irmãos. Com entendimento, sabendo o que ele fez por nós. O sangue derramado naquela cruz, o que representa o vinho, o suco de uva. O sangue derramado de Jesus para perdoar os nossos pecados. Ele pagou as nossas dívidas. Diga, nenhuma condenação a mais para mim. Oh, aleluia. Amém? Então ele pagou com o seu sangue. O corpo moído, para quê? Para nos trazer cura. Abriu o acesso para a cura. Cura que é restauração plena do corpo. Um corpo glorificado agora vocês vão receber também. Oh, aleluia. É um tempo, diga só um tempo aqui. Então não se apega muito com aqui não, irmãos. Porque aqui é só um tempo. Daqui a 100 anos nós não vamos estar mais aqui não. Daqui a 100 anos não tem nenhum daqui. Só se for mesmo, meu irmão. Acaba que gosta de viver mesmo, viu? E eu não estou dizendo que a gente não gosta. Mas é muito difícil você ver, hoje em dia, pessoas com 120 anos, 130 anos, 140 anos, que nem antes. Né? No máximo 80, 85, não é? Não é assim? Então, daqui a 100 anos, nós não vamos estar aqui. Então, tudo isso aqui é passageiro. O que fica? O que é permanente. O que não vai sair. Se eu cuidar disso aqui, nunca vai sair. Porque é um plano
eterna, é um plano de vida eterna. É um plano perfeito da parte de Deus, que restaurou toda a nossa sorte, amém? E ele diz, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí eu gosto do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Olha como é grande a misericórdia de Deus. A compaixão de Deus, o amor de Deus. Ele diz, rico em misericórdia por causa do grande amor. Não, ele não falou só assim por causa do amor, ele bota assim, um amor tão grande, tão grande. Aí dá para lembrar de Jesus, não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, estando, passado também, nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E às vezes a gente acha que essa vida é a melhor. Não, essa vida é uma passagem, nós vamos comer o melhor dessa terra, porque diz, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor da terra. Mas o melhor da terra está na palavra. Meditando na palavra, vivendo a palavra. Isso nós temos o melhor da terra. O melhor da terra não é o salário que eu ganho. O melhor da terra não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho, por mais que eu sei que isso vai chegar. O melhor dessa terra é viver para a palavra de Deus. É viver no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque antes a gente fazia a nossa. É por isso que ele diz, no pecado vocês faziam de vocês, mas agora não, vocês vêm para cá e vêm fazer a minha. E há uma graça que te abraça para isso, amém? E ele diz, pela graça sois salvos. O que é a palavra graça, irmãos? Favor. É um favor que você veio da parte de Deus e você nem merecia. Muitos realmente falam do favor imerecido. A gente não merecia naquela condição, mas Deus nos fez merecer com a morte de Jesus. Deus nos fez merecedores de recebermos a salvação. E de estarmos aqui, irmãos, para celebrar isso. Irmãos, eu não venho para cá, irmão, só para vir para um culto e daqui a pouco ir comer uma pizza quando terminar. Não, eu venho para cá para celebrar a minha salvação. Celebrar com os meus irmãos, testemunhando com a igreja, porque isso aqui é a igreja, o corpo é a igreja. Igreja não é essa parede não, porque amanhã isso aqui pode mudar para outro prédio. Mas se você foi, a igreja está indo. Amém? Então, irmãos, olha só. Então, isso aqui é um intuito totalmente diferente, não é só vir, bater um ponto e ir para casa. Agora tem uma semana todinha para trabalhar, deu tudo certo, né? Fui para a igreja, não. Você veio para cá para celebrar, irmãos, o que ele fez por você. Não foi fácil para Jesus, não, irmão. Foi possível, porque ele estava com Deus. E eu posso te garantir isso, que não foi fácil para Jesus, porque ele veio como um homem, ele passou na carne. Sabe o que é moído? Alguém já viu uma carne moída? Se moendo, mas o pedaço estava lá. Então imagina, a Bíblia diz que não havia formosura nenhuma no seu rosto. Não havia aspecto nenhum que chamasse a nossa atenção para adorá-lo. Não havia beleza nele, no corpo dele. Isaías profetizando, vendo algo futuro, e foi assim que aconteceu. O filme do Mel Gibson ali não chega nem aos pés do que aconteceu ali. Ali é um filme, irmão. É um filme que está fazendo, mas ele não apanhou mesmo, não. Tu já imaginou? Com certeza ali tinha algumas coisas que, para não trazer dano a Mel Gibson. É Mel Gibson mesmo, é o nome do homem? Né? Mel Gibson. Porque ali havia algum efeito que o povo trabalha aí, né, para mostrar como se ele estivesse apanhando mesmo o sofrimento, mas na verdade aquilo foi um fato real, aconteceu, Jesus morreu, Jesus sofreu por nós, na sua própria carne, ele foi pisoteado, ele foi esmagado, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi blasfemado, irmão, cuspiram nele, bateram nele, mas ele continuou. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Sabe o que é o cara ser obediente para um plano de morrer? E Deus não está pedindo para tu ser obediente para morrer. Deus está pedindo para tu ser obediente porque Ele tem uma vida eterna para você. Aleluia. Mas não vai precisar você morrer na cruz. Do jeito que Jesus morreu para obter a salvação. Não, você só precisa ser obediente nesse tempo. Ao plano daquilo que já foi feito. Diga, já foi feito. Amém! Diga assim, glória a Deus! Já está feito!
É só para nós despertar um pouquinho, porque quando a gente está ensinando é assim mesmo, dá sono, a gente quer dormir. Se fosse um mobabá da cantarados, todo mundo se alerta, né? Mas, querido, isso aqui é muito precioso para nós, para a gente tratar de qualquer jeito. Não podemos tratar de qualquer jeito a palavra de Deus, querido. É a palavra do Senhor, é um ensinamento aqui para que a gente entenda o que isso é realmente. Eu digo que o mover do Espírito é maravilhoso e eu gosto disso, eu me movo nele, sim, quando ele quer se mover. Porque a gente não obriga o Espírito Santo, se mova, se mova! Não. Ele vai se mover. Mas ele está se movendo também assim, mas hoje é assim. Amém? E eu sabia que isso estava muito forte em mim, para que a gente entendesse o sentido original do que é isso aqui. Real, não é original não, real do que é. Do que representa isso aqui. E ele diz, porque juntamente com Cristo ele nos deu o quê? Vida. Então quem está em Jesus está com? Vida. Não, quem está em Jesus está com? Vida. Com vida, irmão. Aí João 10 ele diz, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu vim. Olha só, esse mais eu vim já muda tudo. A gente poderia tirar o foco do ladrão, do roubo e da destruição, porque, quer sim, quer não, aparecem algumas coisas na nossa frente, algumas circunstâncias, algumas situações, e nós ficamos nela. Aí nós esquecemos que logo após tem Jesus dizendo, ei, ele veio para fazer isso. Mas eu... Aqui está a situação. Não tem, perdido, derrotado, endividado, doente. Aí Jesus está dizendo, que foi tudo que o diabo veio fazer, matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse, ei, você está olhando para aí. Aí ele, ei, olha para cá. Mas eu vim para dar vida. Aleluia. Se ele veio para dar, o que é que eu preciso? Oh, glória! Eu só preciso receber o que ele veio para dar. Ei, irmãozinho, não é pelo meu esforço, não é por esforço, é pela fé que eu recebo. Da vida em uma vida com. É com, irmão, não é sem. Eu sou teatral às vezes, pela unção. É com abundância. Diga abundância. Diga abundância. Não, eu não sei se você está conseguindo olhar e fazer essa imagem em você. Abundância. O que é que eu preciso? Viver isso só. Acreditar nisso. Acreditar na palavra de Deus. Aí eu gosto que ele diz, estávamos nós mortos em nossos delitos, e estando nós mortos, foi mal, desculpa. E juntamente com ele, versículo 6, nos ressuscitou. O que, pastor? Ressuscitou. Estou vivo. Nos ressuscitou, o poder da ressurreição. E ele diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas, pastor, eu estou aqui. Como é que pode? Eu estou sentado lá, eu estou sentado na cadeira aqui no Zona Norte. Não, mas em Cristo, quem está sentado lá? Jesus. Jesus é o quê? É o K. Glória, isso aí, aluno. 10. É 10. O cabeça, não é? E quem está aqui? O corpo! Eu estou 10 aqui. Então, se é o cabeça e o corpo, eu não acredito que cortaram a cabeça de Jesus, botaram lá e deixaram o corpo aqui. Igual um zoom. Igual aquele negócio. Sem cabeça, mula sem cabeça, bicho sem cabeça. Não. O corpo está aqui. Então, está todo mundo assentado lá. Está todo mundo assentado lá. O que é isso? Vocês estão com o acesso ao trono da graça de Deus. A Bíblia fala que dizia em Hebreus, capítulo 4, dizendo assim, que nós temos acesso ao trono da graça, que podemos chegar confiantemente ao trono da graça. Por quê? Porque eu estou do lado dele. Aleluia. Eu estou aonde? Assentado nas regiões celestiais, ao lado de Deus, não é? Então, eu já estou lá. É só acessar. Pai, tem graça aí, né? Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote, ele é um intercessor. Então, queridos, é como se Jesus dissesse, Pai, eu paguei o preço por eles.
Eu salvei eles, eu curei eles, eu prosperei eles, Pai, por meio do meu sangue que eu derramei naquela cruz. Então, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o acesso, ó. É como quem diz, corpo, que não é fora o cabeça, eu estou dando só uma figura aqui para você criar uma imagem. Nós aqui, corpo, cabeça, que é um, e Deus. É como se eu visse Jesus dizendo assim, pede o que tu quer, puf, leva-se a Deus. Puf, está tão perto, irmãos. E a gente está achando que Deus está tão longe. E Deus está tão perto. O acesso já está feito. É como se eu pegasse aqui, pum, pum, aí pego o que é meu, buf, e toma. Ei, aleluia, não precisa nem fazer esforço. Precisa nem correr. Esses dias me falaram algo ontem, estava conversando com um irmão. Ele disse, Daniel, cara, Deus falou uma palavra para mim, na questão, quando diz lá em Deuteronômio, não é você que vai correr atrás das bênçãos, é as bênçãos que vão correr atrás de você. Não foi uma promessa de Deus? Mas tu sabia que tem tanta gente correndo para que as bênçãos cheguem, que as bênçãos é que está atrás deles e não consegue pegar. Eu comecei a entender desse lado, eu disse, mas em vez de eu parar e descansar para que a bênção chegue, eu estou atrás das bênçãos, e as bênçãos tentando me pegar, e não consegue me pegar, porque eu estou correndo delas, irmão. Porque a preocupação faz isso. Faz isso, a ansiedade faz isso, a gente correr da bênção, em vez de ficar esperando, e dizendo, a bênção vai me alcançar, Deus prometeu, vai acontecer, eu não sei como, mas está chegando. Aleluia, fica só posicionado, amém? Vamos voltar para cá para mim não ir para outra linha. Aí ele diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo G. Não, peraí, irmão. Você está assentado em um lugar celestial. Em Cristo Jesus. Meu Pai, muito obrigado, porque isso não é revelação nova, não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu sobre isso. Mas está escrito. E ele diz, ó, para mostrar nos séculos vindouros, Paulo instruindo, dizendo assim, ó, tudo que nós estamos vivendo aqui, Deus também está aqui para mostrar nos séculos vindouros. Olha só, trazendo para nós aqui. Nem existia a gente ainda quando Paulo estava pregando sobre isso. Aí ele está dizendo, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Aí eu gosto porque é também aonde? Cadê os alunos? 10 ali também, 10. Aonde? Então, onde é que está tudo que eu preciso? Opa, glória a Deus, desculpa, senhor. Aonde é que está tudo que eu preciso? Para viver nessa terra, irmãos, só basta eu estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é estar na palavra. João 15, ele disse, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, João 15, 7, vocês vão pedir o que quiser, e vos será feito. Mas, pastor, eu tenho pedido alguma coisa e não tem chegado. Às vezes é porque você está pedindo mal. Tiago exorta dizendo, pedes, mas pedes mal. Por quê? Porque você pede somente para gastar com seus próprios deleites. Sabe o que é isso? Só pensa em você. E Deus não está dizendo que é porque Ele não te ama, não. É porque, assim, tudo que está em volta do reino tem que abençoar pessoas. Tem que vir para mim, mas que eu toque pessoas, toque vidas. Tu já imaginou se Jesus fosse egoísta? Calma, gente, eu sou Jesus, o pão é para mim. Só tem 5 pão e 2 peixes. Pois calma aí, senta tudinho, fica tudo com fome aí, quem vai comer sou eu, porque eu preciso estar forte. Não, ele mandou sentar todo mundo, diga assim, de vida de gente, de assim, assim, manda sentar. Orou, Pai, eu te dou graças. O Senhor sempre me ouve, Pai. Tá. Agora vai lá, sai distribuindo. Era só 5, irmão. Não, mas começou. Mais de 4.000 homens. Ali tinha, se fosse contar com mulher e menino, tinha mais de 6.000. É tantos mil gente ali. Mas todos comeram e ficaram alimentados. Está vendo que passou por um lugar para tocar outros? Mas ele não era Jesus? Era Jesus, mas ele não era egoísta. Porque ele não era pecado. O pecado é egoísta. O pecador é egoísta. O pecado te faz ser egoísta, avarento, mentiroso. Tudo isso, o pecado. Oh, aleluia. Mas tem a graça de Deus, irmãos, que nos habilita.
Tem o fruto do Espírito, como a matéria que eu estou te dando. Que eu estou dando lá no Rema Via Sul. Que nos habilita e nos capacita a andar no fruto. E ser bondoso como Deus é. Porque ele diz, ó, que foi a bondade dele para conosco. Em Cristo Jesus. Que coisa linda. Aí ele diz, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Presente. Foi um presente de Deus. Toma. Recebe. Precisou fazer força para receber a salvação, irmão? Não, não precisou. Precisou fazer alguma coisa? Vá, ande, dê 10 voltas no quarteirão. Se me pedir isso, vixe. Eu digo, não, deixa eu sem ser salvo mesmo. Correndo não tem condição de eu dar 10 carreiras aqui no quarteirão desse, do jeito que eu estou, não. Não é no sacrifício, irmãos, é pela fé, pela obediência. Você não precisa fazer força. E ele diz, ó, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, não do esforço humano, para que ninguém se glorie, dizendo, foi eu sou o cara. Não, o cara é Jesus, eu só sou a cara dele. Aí, para encerrar aqui nesse texto, ele diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, quer dizer, porque eu tenho Jesus, aí eu pratico o bem. Porque eu tenho Jesus, aí eu faço as obras. Mas não é as obras que eu faço que me salvam. Ah, porque eu dou esmola. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu faço aquilo. Ah, Deus não é injusto. Não, irmãos, a salvação só vem por meio da fé em Cristo Jesus. Aceitar Jesus é o caminho. A salvação, não estou falando do bem que você deve fazer. Você nunca vai ser salvo pelo bem que você faz. Você só é salvo pelo meio da fé em Cristo Jesus. Quem receber Jesus. É por isso que Paulo disse, se confessares com tua boca, crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque se crê para a justiça, acordou alguns, né? Para a justiça, o que é? Para a justificação, para o perdão, para o redimir do homem, para a redenção humana. Aí ele diz, e se confessa para salvação. Justiça e salvação. Justiça, salvação. Quer se tornar justo? Só é salvo, ser salvo. E Deus não olha para você dizendo, ei, pecador. Não, ele olha para você, ei, justiça de Deus. Ei, meu justo. Eita, agora veio, ó. Por 4 vezes a Bíblia chama o meu justo. Ei, tu não está entendendo que é Deus que está dizendo isso, não? Não é o Daniel que está dizendo, não. Ele olha para mim e diz, Daniel, tu és o meu justo. Ele não diz, tu és um pecador. Ele diz, tu és o meu justo. A justiça que provém da fé. Abraão, queridos, creu contra a esperança, contanto que ele creu que vinha ser pai de muitas nações, o qual Deus imputou como justiça, só pela fé daquele homem, de acreditar na promessa de Deus, e ele nem viu Jesus. Alguns foram salvos na velha aliança, irmãos, por causa somente da fé, de acreditar que viria o Salvador. Jesus só era a manifestação daqueles que eles já criam, e aí em Hebreus 11 diz que muitos deles morreram sem alcançar a promessa. Sem o que era alcançar a promessa? Sem ver claramente Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Irmãos, é Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés. Estão tudo lá em espírito hoje, porque Jesus já veio, levou cativo o cativeiro. Não vou entrar em escatologia. Mas ele diz o quê, irmãos? Que eles um dia vão receber o corpo glorificado, assim como eu e você. Homens que creram, homens que acreditaram no sentido do Evangelho, pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor, e aqueles na velha aliança sem ver. Eu gosto de Simeão, quando ele pega a criança e levanta para o céu e diz, agora os meus olhos te contemplam, agora eu posso ir, porque o Espírito Santo tinha me dito que eu não iria morrer antes de ver essa promessa se cumprir em Israel. Ei, irmãos, os olhos da gente hoje contemplam uma grande obra da parte de Deus, a nossa salvação. Será que você não pode contemplar, irmãos, que eu contemplo? Quem era eu? Quem sou eu hoje? Eu contemplo. Com os meus olhos, não é os olhos naturais, não, os olhos espirituais. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma nova vida, irmãos.
Eu não posso mais praticar as mesmas coisas, eu não sou do mundo mais. Eu estou sendo aperfeiçoado a cada dia. E ele diz, olha, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga, para andar. Então é um estilo de vida. Se você não anda, você não está tendo o estilo de vida que Deus quer que você tenha espiritualmente. Se você só vem a um culto, e não é o culto, esse não é o estilo de vida que Deus preparou para você. Não adianta só vir ao culto. Nós precisamos ser o culto. Se você não sabe, Romanos 12 diz, nós não devemos nos conformar. Coloca aí, irmãos. Por favor, 12:1, Romanos 12:1. Aleluia. 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, ele está falando conosco, com igreja, comigo, com você, o corpo de Cristo. Rogo, irmãos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, nossas ações, aquilo que o corpo manifesta. Ele diz, como sacrifício vivo. Aí me diga uma coisa, tem sacrifício morto? Não, todo sacrifício é vivo, depois que morre, né? Então você vai matar o seu corpo, a vontade da sua carne. Aí ele diz, sacrifício vivo, em vida, santo, que é separado. E aí eu gosto desse último, e agradável a Deus. Eu me apresento como um sacrifício a Deus, na questão de quê? Sacrificando o meu corpo, sacrificando a minha vontade, sacrificando a minha carne. Para a salvação eu não preciso me sacrificar, mas para viver a plenitude de Deus eu sacrifico o meu corpo, eu sacrifico a minha vontade, eu sacrifico a minha carne, porque Ele também se deu, sacrificou por mim, para que eu fosse salvo. Então ele diz, ó, porque isso aí, não, aí eu vou ver se eu saio do meio para todo mundo ver. É o quê? O que é que está falando de racional? Com a nossa raça. Nossa raça, a raça humana, nosso culto racional. O homem. Você tem que prestar um culto a Deus todo dia. Não é vir só para o domingo, não é só vir para a quinta, não é só vir para a terça, é todo dia. Você presta culto a Deus com a sua vida. Amém? Aí ele passa o 2. Aleluia. E não sedes conformados com este mundo. Não vos conformeis com este século. Muitas vezes outras versões vão dizer. Mas sedes transformados. Aí aqui ele já trata a nossa alma, a mente. O corpo se apresenta como sacrifício vivo. E para viver uma vida plena em Deus, para experimentar o que Ele tem de bom, Ele diz, agora renova a tua mente. Que é o entendimento. Pela renovação do entendimento, para que experimentais qual seja. Boa? Agradável? Perfeita. Aí vamos ficar aqui. Diga assim, boa, agradável e falha. Imperfeita. Não, ele está dizendo perfeita vontade de Deus. Deus é perfeito em tudo, irmãos. Deus não errou 1 milímetro quando Ele entregou seu Filho por você. Nem era mais nem menos, era o que nós precisávamos para ser salvo. E Jesus entregou tudo. Ele não entregou nem menos e nem deu mais. Ele foi até onde Deus disse, é até aqui. E eu tenho algo para te dizer. Jesus tinha uma convicção tão grande nesse plano, que eu não vou ler isso, porque eu até tinha separado essa ministração para falar. Mas eu sabia que Deus tocaria um pouco sobre isso. Quando Jesus estava aqui na cruz, Ele disse, Pai, Pai, por que me abandonaste? Não é assim? Aí Ele disse, eu entrego a Ti o quê? Não, eu entrego a Ti o quê? O meu espírito. Se nós formos para a escatologia, naquele momento, Jesus desceu ao inferno, as partes mais baixas da terra. Então, queridos, Ele estava entregando o corpo estava morto. O corpo estava morto, estava lá na tumba. Mas aí então dá a entender que Ele entregou o espírito. Presta atenção nisso aqui. O espírito. Então já dá para entender. E Ele desceu às partes inferiores da terra. A Bíblia diz que Ele foi lá, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Então Ele chegou naquele lugar. Mas uma palavra Ele deixou lá na terra. Eu me entreguei, Pai. E eu entrego a Ti o que é Teu. Porque ninguém entendeu ainda.
Ele era o quê? Jesus, espírito. Jesus não nasceu da vontade da carne humana. Jesus nasceu do Espírito. A palavra de Deus se fez carne, mas ela não foi realizada através de um ato marido e mulher. Ele veio do próprio Deus. Nascerá de ti. Não foi assim? Conceberás pelo Espírito Santo. Não foi assim? Então ele era espírito. Por isso ele disse, nascido de carne é carne. Nascido do Espírito é espírito. Por isso eu digo a vocês que é necessário vocês nascer de novo. Então ele era espírito. Então, se ele era espírito e ele não pecou no corpo, a única coisa que ele tinha é dizendo assim, Pai, eu entrego a ti o meu espírito, porque eu sei que eu entreguei minha vida, mas também tu vai ressuscitar o meu corpo. É como quem diz, eu entrego a ti o que é teu, o que veio de ti, Senhor. Então é teu, o plano é teu, eu desço lá, mas lá eu não vou permanecer. E quantos sabem que na Bíblia ele vem, se você ler Mateus 16, Mateus 17, Mateus 20, aí vai, aqui tem vários, eu separei uns textos, ele começa a falar, está chegando a hora que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos tosqueadores, ele vai ser humilhado, blasfemado, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, ele vai morrer, mas também ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ler aqui só para que você não fique olhando com esse zoião para mim assim, de como quem não está entendendo, né? Eu vou ler aqui, Mateus 16, presta atenção, o Ministério de Música já pode vir. Eu queria que vocês viessem e tocassem aquela última música que vocês estavam tocando aqui, para mim pegar. Depois eu pego a sanfona, tá bom? Aquela do... É a última agora aqui. Isso, teu amor me alcançou. Presta atenção. Eu vou até pedir perdão, pastor, mas eu acho que ele vai fazer a ceia com essa música. Depois eu faço com a sanfona encerrando. Que tem tudo a ver com isso aqui. E ele diz, desde esse tempo, Mateus 16, 21, começou Jesus a mostrar a seus discípulos... Mateus 16, 21, que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer, diga sofrer. Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. E ressuscitará, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, que é a minha versão. Mateus 17, 22, 23, ele diz, reunido eles na Galileia. Isso aqui já em outra ocasião. Ele diz, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. É muita confiança um negócio desse. Aí ele diz, então os discípulos se entristeceram grandemente. Os discípulos ficaram tristes porque isso ia acontecer, mas era necessário. Aí, Mateus capítulo 20, 17, 19, diz, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte o 12 e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Olha, Jesus já construindo um plano de fé, dizendo assim, eu vou morrer, vou ser humilhado por várias vezes. Olha que ele já está falando aqui 3 vezes. Mas eu vou ressuscitar. Mas eu vou ressuscitar. Por quê? Porque Deus tinha prometido isso. É por isso que ele diz, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. É como quem diz, eu entrego a ti o que é teu. Teu plano vai se cumprir nessa terra. Vai voltar. Ei, eu não vou permanecer lá, eu não vou ficar lá. Por quê? Porque eu não pequei, Pai. Sabe por que Jesus não ficou no inferno? Porque ele nunca pecou. Ele, como carne, como homem, irmãos, ele andou no poder de Deus e não pecou em nada. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Se ele tivesse pecado no pezinho do que nós já pecamos, ele tinha ficado. Mas ele não pecou. Nada. Era inocente. Totalmente inocente. Sabe alguém ser levado para a cadeia inocente e aguardar o julgamento para dizer assim, cadê as testemunhas? Cadê as testemunhas que acusam e cadê as testemunhas que tentam me favorecer aqui? Cadê as testemunhas? Porque todo julgamento tem testemunha. Os anjos, irmão, Deus, os demônios não poderiam dizer, ele tem pecado, não. Ele foi feito pecado por nós, mas não tinha pecado. Então não tem como eu dizer, réu, culpado, não, diante do mundo espiritual, ele não tinha pecado. Oh, irmãos, toma essa ceia hoje diferente, eu vou tomar diferente também. Ele não tinha pecado, só foi feito pecado.
É por isso que Deus disse, e aí a Bíblia diz, irmãos, eu volto lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Levanta, fica de pé aí, irmãos. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. E ele diz assim, Romanos 8, para a gente ir encerrando. Porque os que se inclinam para a carne, versículo 5, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. A carne nunca vai querer obedecer a Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, está falando conosco, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem aceitou Jesus? Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habitou em você. E ele está dizendo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então quer dizer, se você não aceitou Jesus, me desculpe lhe dizer, mas você não é dele. Você ainda é dominado pelo pecado. Mas eu falo de Deus, eu tenho... Não, você precisa entregar sua vida a ele, porque só passa a ser dele quando recebe o que é dele. O selo dele. Por isso que o Espírito Santo é o penhor do Espírito. Ele nos selou com o penhor do Espírito, como uma marca. É meu, propriedade exclusiva minha. Amém? E ele diz, se porém Cristo em vós, Cristo está em vós, no versículo 10, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia, eu estou vivo mais do que nunca. E ele diz no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Está entendendo, irmão, porque Jesus disse, entrega a ti o meu Espírito. Deus diz, ao terceiro dia, viu? Eu disse ao terceiro dia, não foi o primeiro, o segundo, é ao terceiro. Você vai ressuscitar. Jerusalém estava louca. Jerusalém não sabia, os discípulos estavam entristecidos. Sabe o que é? Eles chorarem. Jesus até disse em João, posso pegar só mais um minutinho, pastor? João, ele diz assim, olha, por um momento vocês vão chorar. É como uma mulher que está para dar a luz, num parto. O mundo vai se alegrar, vocês vão chorar. Mas é como uma mulher que está para dar a luz. No momento da dor, ela chora de dores. Mas daqui a pouco, quando o bebê nasce, ela abre o sorriso. Diga alegria. Não sei se você é crente picudo. Não, Deus está te chamando para dizer assim, ei, alegria. Diga ha. Diz que tem muita alegria quando o bebê nasce. Não é assim? Quem é mãe sabe. Alguns até diz, graças a Deus. Mas nasceu e você está rindo, porque você está com o projeto de Deus ali, nas suas mãos. Irmãos, a salvação foi assim. Houve dor nele, o mundo se alegrava, mas a gente chorava, o povo chorava, os discípulos choravam, quem amava ele chorava. Mas irmãos, depois se alegrou, porque a Bíblia diz que foram lá tentar o terceiro dia, quando olharam a pedra não estava mais no lugar, não viram o corpo de Jesus. Cadê o meu mestre? Aonde vocês o colocaram? Me diga, porque eu quero ir lá. Aí Jesus aparece e diz, o anjo chega e diz, ele não está aqui mais. Aleluia. Não, irmãos, faz assim, ó. Eu não estou pedindo, não, mas faça assim mesmo. Dê uma carreirinha em Deus mesmo de alegria, ó. Porque ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tem um homem, irmãos, lá no céu, ressuscitado. E diz que depois ele diz, aí Jesus aparece e diz, vá, chame Pedro,
chama os discípulos que em breve eu me apresentarei a vocês. E quando ele se apresenta, ele diz, Pai seja convosco. Não, o que é que ele diz? Não, o que é que ele diz? Paz seja convosco. O ambiente que Jesus propõe sempre é de paz e não de mal. Está tudo turbulento? Não é Jesus. Agora a paz que Ele pode te dar, que Ele te deu, excede todo o entendimento. Aí você se guarda em paz, porque estava todo mundo alvoroçado, Ele se apresenta. Paz seja com todos vocês. Tomé não acreditava, depois chega e diz, não, só acredito se eu ver, se eu tocar. Ai, eu acho lindo isso aí, irmãos. Porque Jesus diz, pois vem, toca. Ele mandou Tomé tocar. Tomé tocou no corpo dele, glorificado. Se ele tocasse na glória de Deus, sem Jesus ter ressuscitado, ter pago o preço do pecado, Tomé tinha morrido na mesma hora. Mas ele permitiu Tomé tocar na glória dele. Lembra de Moisés? Moisés, eu quero ver a tua glória, Senhor. Ele disse, não vou permitir você ver, porque se você tocar na glória, mas eu vou permitir você ver ela passando sobre você, assim, por você, ó. Porque se tocasse, morria. Quem tocou na Arca da Aliança, você viu que morreu, fulminou na velha aliança. Por quê? Porque ninguém tocava na unção em pecado. E hoje, às vezes, a gente acha que a unção está fora. E a unção está na gente, e às vezes as pessoas continuam na mesma prática do pecado, brincando com o pecado, achando que agora ninguém está morrendo, fulminando, né? Aí, não, vamos lá, ninguém está vendo. Não, Deus está vendo. Agora é porque o amor de Deus é grandioso, e Ele ainda é paciente, Ele ainda está esperando por você. Ele quer mudança, Ele quer transformação, foi por isso que Ele veio. Ele não veio julgar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Ele não veio destruir o mundo, Ele veio dar a sua vida por resgate de muitos. Então Ele ainda acredita em você, porque tem o Espírito Santo hoje aqui, para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está nesse lugar, amém? Pai, eu oro em nome de Jesus por a vida desse povo. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo grandioso para fazer na vida deles. Eu declaro a tua bênção, a tua paz estabelecida. Eu declaro olhos abertos, espírito, Pai, realmente sensível para discernir as coisas do Senhor. Ouvidos sensíveis para ouvir a tua palavra. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do pastor Rodrigo, sua esposa, sua família, sobre os que estão aqui, Pai, à frente dessa obra. A todos que fazem parte do Zona Norte, Fortaleza. Eu declaro a tua graça, esses membros, Pai, o corpo que aqui está em volta. Eu declaro a tua paz. Eu declaro o teu crescimento. Eu declaro a tua alegria. Ele ressuscitou. Eu declaro o poder da ressurreição ressurgindo nesse lugar. E as pedras sendo tiradas, Pai, e vindo para fora aquilo que é para viver, porque é teu. O que é teu, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que não entregou sua vida a Jesus aqui ainda e quer entregar sua vida ao Senhor, fazer dele seu Senhor e Salvador? Se você está aqui e não fez dele Senhor e Salvador, é só levantar a mão que eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém que não fez essa confissão pública ainda? É necessário fazer essa confissão pública. É necessário você testemunhar da sua fé. Eu entrego a minha vida. Tem alguém aqui? Se tiver, eu quero orar por você. Tem alguém? Não demora muito. Tem alguém? Não pensa muito. Não tenho tempo para isso. Tem que ser uma decisão do teu coração. E nem é por força. É você dizendo, eu não quero mais essa vida. Tem alguém que quer se reconciliar, que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus? Tem alguém? Se você está na internet também, quero te dizer, é para você também essa mensagem. Se você quiser, bota no chat. As pessoas estão vendo ali e elas vão te acompanhar e vão te conduzir. Tem alguém? Tem alguém que está precisando de cura no seu corpo? Porque a partir do momento que você for cear, pastor Rodrigo, você vai ser curado, amém? Pela fé. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe na prática da palavra. Obrigado, pastor Rodrigo. Desculpa ter passado mais um pouquinho do tempo, mas eu amo.